Olá pessoal, aqui é o Fábio Godoy. Na pauta dessa videoaula a gente vai aprender hoje como trabalhar com altura e largura de imagens, tá? Na videoaula anterior a gente aprendeu como adicionar uma imagem no site, tá? A gente aprendeu como colocar a alternância de uma imagem, que é uma palavra referente àquela imagem, caso essa imagem não seja aberta pelo browser, tá? Que é o Alt, e a gente também aprendeu a utilizar a tag title na própria imagem. Só que faltou a gente aprender como definir a altura e largura dessa imagem, pessoal, que é muito importante também nessa tag imagem do HTML, tá? Então, para isso, eu abri aqui o arquivo da aula 13, tá? Retirei um código aqui que adicionava outra imagem e salvei esse arquivo como aula 14.html. Então, eu só estou aqui com o box do curso de Web Design, ok? Então, eu vou acessar aqui a minha pasta aulas, já estou com o AMP iniciado, aula 14.html, e aqui aparece então a minha imagem que eu coloquei aqui, que está dentro do meu projeto, beleza? Reparem aqui, pessoal, que a imagem ela está sendo exibida do tamanho real mesmo dela, ok? Se a gente vir aqui em exibir, reparem que aqui em cima no browser ele identifica para nós qual o formato dessa imagem que está em PNG, a largura dela que é 300 pixels e a altura dela que é 322, ok? Então, por padrão, se você não definir qual vai ser o tamanho o tamanho e a largura dessa imagem, ele automaticamente entende que você quer o tamanho real dessa imagem que seja exibida aqui no seu site, ok? Então, desta forma aqui, ele está 300 pixels de largura e 322 de altura, por padrão, tá? Que é a altura e largura real da imagem. Então, se você quiser definir aqui, por exemplo, eu quero diminuir 100 pixels de cada lado. Então, no caso aqui, a gente tem o height, que a gente coloca aqui 222, né, que é 100 a menos. Uma outra observação que você pode reparar é que o Dreamweaver, ele oferece aqui para você o tamanho real da imagem novamente. Como ele identificou que essa imagem está uma pasta atrás, na pasta IMG, dentro da pasta outras, e o nome do arquivo se chama Box Web Design, ele identificou aqui o caminho e ele já sabe também aqui dizer para você qual que é a altura dessa imagem. Então, quando você for alterar o tamanho dessa imagem, ele já oferece aqui para você a possibilidade de identificar a altura com o tamanho real que é da imagem. Então, ele disse aqui para mim, ó, a altura dessa imagem é 322. Se eu quiser deixar aqui como padrão, eu posso dar um Enter aqui, deixar 322, mas como eu não quero, eu quero redimensionar 100 pixels a menos de altura, então se a minha imagem real é 322, eu vou deixar 222. E aqui o mesmo caso para a largura, a gente vai colocar aqui o width, que é a largura, e ele identifica aqui automaticamente que a largura é de 300 pixels. Como eu não quero, tá, utilizar 300 pixels, vou colocar aqui 200. Então, desta forma, eu redimensionei a imagem 100 pixels de altura e 100 pixels de largura. Vou atualizar aqui a página e reparem aqui que a imagem redimensionou aqui para nós conforme desejamos. E se eu quiser aumentar essa imagem, Fábio? Então, a gente tinha 322 aqui de altura, vou colocar 422. E aqui vou colocar 400 pixels, tá? De largura. Então, ele vai aumentar 100 pixels para nós o tamanho real dessa imagem, tá? Então, reparem que ele aumentou o tamanho da imagem. Uma observação que você pode fazer nesse caso é reparar que quando você aumenta o tamanho da imagem, a qualidade da imagem ela é perdida do seu tamanho original, tá? Então a gente tinha a qualidade do tamanho real e quando a gente aumenta o tamanho dessa imagem, ela perde um pouco o foco, tá? Da imagem fica um pouco embaçada. Por quê? Porque você está aumentando aqui o tamanho da imagem e ele exige mais qualidade nesse caso, ok? Então é normal que embace um pouco a imagem, que é quando ela perde a qualidade, tá? Então, a gente vai deixar aqui o tamanho padrão, tá? A gente aprendeu como adicionar altura e largura. Vou colocar aqui 322, que é a minha altura, e vou deixar aqui como 300, que é a minha largura. Vou salvar e ele volta aqui para o tamanho padrão, tá? Com a qualidade real. E se eu quiser, Fábio, definir apenas a largura dessa imagem aqui, eu posso, tá, pessoal? Eu posso sem nenhum problema colocar aqui o width 300, tá? E ele automaticamente, quando você define aqui qual que é a largura da imagem, ele vai dizer assim, pô, se eu tenho aqui 300 pixels, eu preciso de tantos pixels para ficar proporcional, para que essa imagem fique legalzinha aqui no site. Então, quando você definir apenas um item, o outro item ele vai ficar proporcional ao tamanho que você definiu. Por exemplo, a gente vem aqui e eu quero que essa minha imagem ela tenha uma altura de 100 pixels, só que eu não vou definir a largura dela, ok? Então, o que ele vai fazer?
ele vai deixar a imagem aqui com o tamanho de 100 pixels, só que a largura ela vai ficar proporcional à altura que eu defini. E isso é muito bacana, pessoal, porque se você for definir uma largura errada, talvez a imagem pode não ficar legal ou da forma que você esperava que ficasse, tá? Então, quando você precisa definir apenas a altura, só informe aqui a altura da imagem para que a largura ela se encaixe proporcionalmente com a altura que foi definida, ok? E aí, mesma coisa para a largura. Se você precisar de uma imagem que tenha uma largura aqui de, por exemplo, 200 pixels, ele vai encontrar aqui a altura ideal para esse tamanho que você definiu, ok? Então, se eu coloquei aqui 200 pixels, ele vai dizer que a altura que seria legal para essa imagem é essa que ele automaticamente definiu. Porque se você não souber colocar aqui exatamente qual que vai ser a proporção dessa largura de 200, pode ser que não fique legal. Você quer um exemplo? A gente pode colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui um rate de 600 pixels, então ele vai ficar uma imagem grande com uma largura desproporcional, que é de 200 pixels, e a imagem vai ficar muito feia, tá? Então reparem que aqui é um exemplo de imagem desproporcional, ok? Então a gente definiu aqui a altura de 600 e a largura de 200 e não ficou legal. Por quê? Porque essa não é a altura proporcional da largura de 200 ou essa não é a largura proporcional de 600, ok? Se a gente tirar aqui o 200, ele vai encontrar a largura ideal para um tamanho de 600 pixels, tá? Como a gente aumentou aqui a imagem, ela perde a qualidade, como já expliquei. E se eu tenho uma imagem ali que está com um tamanho de 200 pixels, se eu tirar o weight, ele vai encontrar aqui a altura ideal para a largura de 200 pixels. Ok, pessoal? A gente aprendeu então nessa videoaula como trabalhar com altura e largura de imagens. Fiquei pendente aí com vocês na videoaula anterior quando eu ensinei a como inserir imagens. E essa é uma videoaula complementar da videoaula anterior, ok? Até a próxima aula.